Olá, querido prof. A paz do Senhor, tudo bem com você? Jaqueline Martins aqui. Estou fazendo a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adolescentes. Estamos aqui para mais uma aula. Estamos na segunda lição, são 13 oportunidades maravilhosas de aprendizagem. E hoje nós vamos falar sobre Hebreus, uma carta sobre Jesus, uma carta bastante interessante. Estamos fazendo a leitura da carta de Hebreus. Todos os dias temos um capítulo, 2 capítulos a serem estudados, a serem lidos. Claudineia, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Todos os dias nós estamos com uma leitura, de 2 capítulos. Temos a leitura turbinada, que é a leitura ouvida e lida, se possível até acompanhada, falada, a gente mesmo falando. E até o dia domingo nós vamos ler até o capítulo 10, tá? Porque a próxima lição vai ser a lição que vai falar do capítulo 11, então vamos aguardar a semana para a gente fazer essa leitura por 3 vezes. Então a gente vai ler o livro, o capítulo 11, 3 vezes na semana, 3 vezes o capítulo 11. Vamos repetir a leitura do capítulo 11, ok? Paz do Senhor. Então, deixa eu entregar para você os meus recados que eu sempre deixo no começo. Todos os dias não, Toda quinta-feira às 14 horas eu estou no YouTube, tá? Geralmente é no YouTube. Hoje é porque eu tô aqui num contratempo e aí resolvi fazer aqui no Instagram. Normalmente as pessoas veem mais pelo Instagram, Mas eu faço normalmente no YouTube às 14 horas. E hoje eu precisei antecipar ainda para esse horário agora. Mas normalmente às quintas-feiras, às 14 horas, eu estou lá no YouTube fazendo essa pré-aula. Eu também tenho um canal no Telegram que reúne exclusivamente os professores que trabalham com essa lição, a lição da faixa etária de 13 e 14 anos, que é essa daqui que a gente está estudando hoje. Nós temos aí vários grupos que incluem todos os professores de todas as classes, e aí gera um certo tumulto, Porque um lança seu conteúdo que é interessante, não só para ele, obviamente, mas para os outros também, e aí mistura muitos conteúdos. Então eu tenho um exclusivo para você que é professor dessa classe exclusivamente. Se você tem interesse em participar, é só você me chamar aqui no Instagram, prof.jaque2022, que eu vou enviar o link para você então participar. É um grupo sem muita conversa, é um grupo tranquilo. Normalmente quarta e quinta é o dia que tem um pouco mais de movimentação, que é o dia que eu faço as postagens dos slides, da música, de uma dinâmica, de algum conteúdo que eu achar interessante. Se os professores que estão lá quiserem postar alguma coisa também, tem essa liberdade para postar. E se você quiser participar, é só falar comigo que que eu te envio e você participa do grupo. Tudo bem? Então, vamos ao conteúdo da nossa lição, a lição 2. Um pouco antes de começarmos de fato no assunto, eu quero orar com você, agradecer a Deus por Ele ter confiado essa missão a nós. Eu espero que você seja muito grato e entenda a importância que você tem como professor na vida do seu aluno aí, tá bom? É um momento de muita afirmação na vida do nosso adolescente, e afirmar que a palavra de Deus é a verdade exclusiva e que Deus tem um propósito específico na vida dele é algo que não pode estar em dúvida na vida do nosso adolescente. Porque sem essa certeza ele não consegue permanecer firme na palavra do Senhor. E nós temos essa missão de inculcar
a palavra no coração do nosso adolescente. Então, vamos orar agradecendo a Deus por ele confiar essa missão a nós. Pai querido, te louvo, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Pai, nos colocamos à tua disposição nesse momento para sermos flecha tua. Pai, sabemos que o Senhor não erra quando o Senhor direciona a sua flecha. Que estejamos disponíveis nas suas mãos para sermos usados para a glória do teu nome. Que a tua palavra possa permanecer firme no coração do nosso adolescente, que muita aprendizagem possa vir nessa aula de hoje, que muita certeza de que o Senhor é o Cristo, é o Salvador, é a melhor escolha a se fazer independente dos tempos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. A nossa lição hoje, como eu já falei, né, é a lição da carta, é o estudo da carta de Hebreus, uma carta sobre Jesus. Os nossos objetivos são 3: apresentar uma visão panorâmica da carta aos Hebreus, também explicar como que Deus se revela e apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés e também a Arão. A leitura bíblica está lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e depois do 9, o 8 e o 9. A mensagem está em Hebreus 1 e 2. Mas nestes tempos ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem escolheu, foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então nós vamos ver aqui como é que Deus se revela. A nossa dinâmica eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais na frente, para ficar melhor. Então, vamos lá. Eu estou acompanhando os slides aqui e acompanhando também na revista. E é lá no grupo que tem os slides, tá joia? Vamos descobrir então. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu sua mensagem, ele queria informar uma maravilhosa notícia. A notícia qual era? Jesus é perfeito, completo e melhor do que já existiu. Essa epístola prova que Jesus é o único e suficiente Salvador. Essa pergunta geralmente a gente faz quando quando a gente está fazendo apelo, apresentando Jesus para alguém. A gente diz para ele: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Às vezes a gente não percebe, não presta atenção nessas duas palavras, único e suficiente. Suficiente é o bastante, né? Jesus é o único e o bastante para salvar. Essa é a mensagem que hoje nós vamos aprender. A carta aos Hebreus, tópico 1, subtópico 1. Você sabe quem escreveu essa carta? Bom, não há qualquer menção direta no conteúdo da carta a um nome específico. Muitos teólogos preferem tratá-la como uma correspondência anônima, uma vez que o seu autor não se apresentou, resolveu se ocultar. Nós não sabemos. Na aula passada, nós até vimos, né, a estrutura da carta, né? Tem lá o destinatário, tem a saudação, tem quem é o remetente, né, que está ali falando. Primeiramente o remetente, né, a saudação, e o destinatário e a despedida. E isso é uma carta. Nós temos toda uma estrutura de carta, mas o autor decidiu se ocultar. Para quem que essa carta foi escrita? Também fica assim, meio oculto, praticamente oculto, e ela se torna uma carta universal, mas tem aí
os destinatários dessa epístola tradicionalmente têm sido identificados como um grupo de cristãos judeus. Daí o título da carta ser aos Hebreus. Porém, não é possível confirmar onde esses hebreus viviam, mas há uma hipótese, né? Porque na carta não fica claro também, mas há uma hipótese de que eles viviam na cidade de Roma. Tendo em vista que a carta sempre tem essas características, né, de os elementos da carta de autor, né, escritor, destinatário, aqui ela fica assim meio que em suspense. A gente vai analisar o conteúdo dessa carta, estudar o conteúdo dessa carta. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita, né? O texto da carta indica. Então, olha só, nós estamos analisando o conteúdo da carta. É uma carta lindíssima, né? Que fala muito, é exatamente uma carta sobre Jesus. E essa carta indica que esses judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição. E por isso pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo, que é a prática da lei, né? Os rituais da lei. Entretanto, o autor exorta e encoraja os leitores a permanecerem fiéis a Deus e a não se desviarem. Tendo em vista que Roma era muito perseguidora dos cristãos, eis aí a razão de acreditar que fossem irmãos que vivessem em Roma, vivendo sob uma perseguição muito grande. E há uma novidade, né, como já foi dito lá no começo, há uma novidade a respeito da mensagem de Jesus. O remetente destaca que eles precisavam ser obedientes à palavra de Deus, e ela também motiva os irmãos a viver e a servirem ao Senhor de um modo que o agrade, com respeito e temor. Está lá em Hebreus 12 e 28. Essas referências que tem aqui nos slides, você pode colocar em pedacinho de papel pequeno e distribuir para os meninos logo no começo da aula, para eles já deixarem esses textos bíblicos já marcados, para a hora que der a hora de ler, ele já tá com o texto já em mãos, tá bom? Então, bora para o próximo. Nós estamos sabendo que os nossos irmãos estavam sendo perseguidos por estarem acreditando numa doutrina nova, né, diferente àquela que os apóstolos estavam pregando, ensinando. Então, vem uma reflexão aqui da nossa lição que diz o seguinte: todos nós passamos por momentos difíceis e podemos ser tentados pelo desânimo, mas nós não devemos nos entregar a tais sentimentos. Antes, procurar nas Escrituras uma resposta para as nossas aflições. Neiva, seja bem-vinda. Bom, havia nesse momento em que essa carta é escrita, os judeus, né, os possíveis irmãos que conheciam os rituais que eram praticados, eram feitos no tempo da lei, e então conheceram o novo evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que abandonava essas práticas. Nós vamos ver por que que esses irmãos, por que tem todo esse envolvimento de Moisés, de Arão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, os irmãos estavam, né, pensando em voltar-se para a prática do judaísmo, que era a prática que obedecia os rituais da lei. Mas nós vamos ver que Cristo é superior à lei. Ok?
O Deus que se revelou em Cristo. Então, vamos conhecer o Deus, que é o Pai, né, superior, que ordenou ao seu Filho, que veio aqui para ser sacerdote, né, o grande sacerdote em nosso favor, e obedecer, cumprir toda a lei. Se ele já cumpriu a lei, não carece, né, de nós, os seus filhos, também seguirmos essa lei, porque ele já cumpriu a lei. Então, o Deus que revelou em Cristo. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus em se auto-revelar à humanidade. Nós vamos ver esse comentário aqui logo no primeiro capítulo do livro da carta aos Hebreus, né? Que antigamente Deus falava pelos profetas e tal. Mas com a vinda de Jesus, Jesus é a figura física visível do Deus que é invisível. Então, Deus se revelou através, né, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus falou pelos profetas, né? Hebreus 1:1, como eu estou dizendo aqui que a primeira carta, o primeiro capítulo da carta remete a essa revelação de Deus. Então, antes Deus se revelava por meio dos profetas, né? Deus falava de uma forma oral, eles escreviam, né? E Deus falava de várias formas. Usando... Ah, mãe tá assistindo, minha mãe tá assistindo. Benção, mãe. Através dos profetas Deus falava. Muitas vezes Deus usava até a vida do próprio profeta para demonstrar qual era o tipo de relacionamento que Deus estava tendo com o povo. De uma forma figurativa, Deus usava a vida de alguém para mostrar a forma como que ele estava vendo o relacionamento dele, Deus, com o povo, né? Através de histórias, Deus falava, através das poesias, né? Temos aí os profetas que usavam a poesia para expressar a palavra de Deus. Também através dos provérbios e as profecias, de fato, Deus anunciando o que viria para a nação. Então, Deus falou de várias formas no decorrer da história. E esses eram os porta-vozes de Deus, e eles tinham a responsabilidade de orientar, despertar e provocar o povo a voltar-se para Deus. Esta era uma forma que Deus usava para se revelar, né, ao seu povo. Então, como diz no primeiro slide aqui, que está no início da lição, na abertura do tópico, diz o seguinte: o conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana. Não sou eu quem procura Deus, é Deus mesmo quem decide se revelar a nós. Então, ele já decidiu se revelar a nós inicialmente por meio dos profetas. Agora, no outro subtópico, nós vamos ver que Deus se revelou pelo seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Colossenses 1:15. Em quem está presente toda a natureza de Deus. Então, em Jesus está toda a natureza de Deus. É por isso que nós sabemos, né, que ele era 100% homem e também 100% Deus. Então, ele tinha toda a sua natureza de homem, sentia fome, sentia sede, ficava cansado, ficava triste, todos os sentimentos de homem, mas ele também tinha a sua essência de Deus, a sua autoridade de Deus, de curar, de ressuscitar, de fazer os milagres que ele fez aqui, né? Através de quem o próprio Deus é visto. Então, é através do Cristo, do Jesus, aquele homem, foi através dele que as pessoas, seres humanos, puderam ver o próprio Deus. Quando ele disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, naquele texto lá, aí vem, acho que é Filipe que diz, Pai, Deus, mas Jesus, mostra-nos o Pai.
E então ele fala, mas o Pai, né? Eu estou com vocês há tanto tempo. Ou seja, a imagem do próprio Deus está aqui em mim, vocês ainda estão pedindo para que eu mostre o Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai. Então, logo, quem vê um, vê o outro. Ele completou, no caso Jesus, completou e concluiu a mensagem que foi dada pelos profetas. Logo, não tem mais nenhuma revelação a respeito de Deus pendente. O homem já conheceu a Deus, já está conhecido, né? Porque o próprio Jesus revelou Deus. O tópico 3 fala da superioridade de Cristo. Eis aqui a razão dessa carta que orienta o povo a não voltar ao judaísmo, a prática dos rituais da lei, e que era o sacrifício de animais, né? O sacrifício de animais, aquelas ofertas de cereais, ofertas de tudo quanto é jeito. Não precisava mais, por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei, porque ele viveu e não pecou, esteve aqui como homem e não pecou, fez o sacrifício perfeito, sendo o cordeiro perfeito, fez uma vez só e valeu para sempre e valeu para todo mundo, né? Daquele dia que ele fez até a última pessoa a existir na face da terra. Então já está concluída. Esta carta endereçada aos tentados a voltar à prática dos costumes da lei vem para mostrar que não há nada nem ninguém igual ou superior a Jesus Cristo e que por isso os que creem no Senhor podem descansar no Salvador. Então, creu em Jesus, será salvo, né? E aí não precisa mais da prática dos rituais da lei. Vamos ver então que Jesus é superior aos anjos. Quando falamos dos rituais, vamos lembrar dos elementos que tinha dentro da Arca da Aliança, dentro da tenda, dentro do tabernáculo, né? Nós tínhamos o candelabro, a mesa, nós tínhamos a arca que representava, e na arca tinha o quê? Os anjos, né? E Jesus era superior aos anjos. Os anjos estariam ali protegendo a arca, a manifestação da glória de Deus, né? E os anjos, o que eles são? Nós vamos fazer um contraste, tem aí no slide, se você quiser levar, né? Tem no slide um contraste comparando Jesus e os anjos. Os anjos, segundo o que nós lemos aqui na nossa lição, nós temos várias referências e você pode usar aí. Os anjos são o quê? São mensageiros. Eles trazem a mensagem de Deus para o homem. Agora, Jesus é a maior mensagem de Deus para a humanidade. Ele é a expressão máxima da mensagem de Deus. Ele é o quê? Salvador. Então, olha a superioridade que ele tem. E os anjos anunciaram aos profetas que viria o Salvador. Nós temos aí o anjo que veio até Maria e falou que ela daria à luz, né, o Salvador. Ele veio trazer a mensagem do Salvador. Já Jesus é o Salvador e ele mesmo veio trazer a mensagem de salvação para a humanidade. Os anjos são adoradores. No livro de Apocalipse nós vemos aí o quanto os anjos se rendem, se prostram em adoração a Deus, dizendo santo, 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 e não para de dizer santo, né? E Cristo é quem? Jesus é o adorado. Então, eis aí a razão dele ser superior aos anjos. Os anjos são criaturas de Deus. E Jesus é o quê? É o Criador. Ele esteve, né, junto na Trindade lá, no momento da criação. E os anjos são servos.
estão aí para servir o povo de Deus. Eles são os enviados, né? São os mensageiros, são os que lutam em favor daqueles que servem a Deus. E já Jesus é o rei, é o Senhor, então ele é superior aos anjos. Jesus também é superior a Moisés. Moisés, leis de Moisés, viram a relação, né? Através, Moisés é importante. Moisés tem a sua contribuição na história. Agora vamos desconsiderar o que Moisés fez? É claro que não. Ele tem a sua importância na história. Mas passou o momento em que ele ditava as regras, digamos assim, e quando ele ditava era sob a ordem de Deus. E Jesus veio para substituir, Jesus veio para estar acima, ele sempre esteve, né? Porque era ele quem dava as regras da história para Moisés. Através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Apesar da importante contribuição de Moisés, o autor convida seus leitores a olharem para quem? Para Jesus. Olharem para Jesus, a quem Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Isso está em Hebreus 3:1. Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. O que era a prática da lei? Para que se erguia sacrifício? Para que se levava sacrifício? Era para pedir perdão, né? Na maioria dos casos era para pedir perdão, era para fazer um agradecimento. E eles faziam isso através das suas ofertas. E Jesus fez a maior oferta. Ele mesmo se ofereceu em favor do povo, pedindo perdão a Deus em favor do povo. Estávamos nós mortos, né, nos nossos pecados, e Cristo veio e estabeleceu de volta, nos levou de volta para Deus. Então, todo aquele que reconhece o seu sacrifício é levado de volta para Deus. E o papel de Moisés, então, como alguém que traz instrução, a instrução dele era para levar o povo a Deus através dos sacrifícios. Jesus fez o sacrifício perfeito, então dispensa os sacrifícios que eram feitos no tempo da lei. Jesus é superior a Moisés e nós vamos entrar em um detalhe. Dentro da nossa leitura lá, nós vamos ver que vai fazer uma comparação de casa, de servo. Quem está acompanhando a leitura vai entender do que estamos falando. Que Moisés, aqui nós temos o seguinte: o construtor, né? O construtor é maior que a casa. Então, estamos falando o quê? De Deus, né? O construtor é maior que a casa. A casa é uma referência do povo de Deus. Moisés era servo, né, de Deus, que servia a casa, que servia a igreja, que servia o povo de Deus naquele tempo. Mas o povo era de quem? Era de Deus. E Moisés era um servo. Então, com Cristo, ele é o quê? O fundador e dono da igreja. Ele é dono do seu povo. Moisés era apenas um servo, quando ele serviu o povo de Deus lá no deserto. Outra observação. Jesus é o filho de Deus. Moisés era servo de Deus. E o filho, obviamente, é maior que o servo. Jesus é o dono e ele ocupa essa posição de filho, né? E ele é filho na própria casa que ele mesmo estabeleceu. E outra coisa, Jesus ainda continua sendo maior que Moisés, porque aqui
aquilo que Moisés ensinou para o povo era apenas uma sombra do que viria. Aqueles sacrifícios que eram feitos era só tapar uma toalhinha por cima do pecado, não removia o pecado. Então, era apenas uma sombra. E a sombra é inferior ao que ela de fato representa. Inclusive, eu até coloquei no slide uma lâmpada, uma luminária. E até que tem uma luminária aqui também. Então, a sombra que esta luz produz é muito menor do que a própria luz. Né? É menor que a própria luz. A sombra pode ser dissipada. Alguém pode tampar a luz aqui, a lâmpada, né? O brilho, e ele ser encerrado. Mas a lâmpada, para ocultar a lâmpada, já fica complicado. Então, a sombra é inferior ao que ela representa. O que vale mais? A sombra ou isso aqui, né? Que é o que está sendo representado pela sombra. Moisés falou das coisas que Deus ainda ia dizer no futuro. Moisés anunciou que viria o Cristo, né? De uma forma assim embora fosse física, mas para quem vivia naquele momento não dava para entender o que viria no futuro assim com total clareza, como nós temos hoje, né? Jesus é o cumprimento daquilo que Moisés havia anunciado, aquilo que Moisés havia estabelecido para o povo, né? Que era o arrependimento, que era um exercício de fé e de pedido de perdão a Deus. E a lei, né, tendo a sua dificuldade, né? Ninguém dava conta de cumprir a lei na sua totalidade. Não tinha como cumprir a lei na totalidade. Só Jesus Cristo mesmo foi que deu conta. E outra coisa, Jesus também é superior aos sacerdotes. Hebreus 4:14. Jesus é o grande sacerdote. Nós tínhamos, naquele tempo, os sacerdotes que faziam alguns serviços e o sumo sacerdote, que era o único que adentrava a parte mais profunda, né, do tabernáculo, que o tabernáculo tinha duas divisões, né? A primeira parte era o átrio e a parte do Santo dos Santos, só um poderia entrar uma vez por ano. Antes dele entrar para oferecer sacrifício ao povo, ele tinha que oferecer um sacrifício para ele mesmo, por ele mesmo, porque ele tinha que se santificar para então entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifícios em favor do povo. Os sacerdotes atuavam como intercessores do povo diante de Deus. Jesus é um grande sacerdote poderoso. O adjetivo grande indica que Jesus está acima de todos os sacerdotes humanos. Todos. Ele é completo, perfeito, forte e vitorioso. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Jesus. Irmã Michele, a paz do Senhor. Esse é, então, o Jesus que foi apresentado aos irmãos naquele momento em que eles estavam pensando em voltar à prática do judaísmo, né? A prática, então, dos rituais da lei aí. Então, vem o autor que escreve a carta aos Hebreus, que diz para o povo que há algo melhor, há algo maior, há alguém que já fez um sacrifício perfeito, que não precisa ninguém mais fazer outro, né? Não precisa daquela prática, daqueles sacrifícios mais, para resolver qualquer questão que se objetivava naquele tempo. Então, Jesus é perfeito, já fez tudinho, né? De um modo assim bem rústico. Quando alguém
limpa uma casa, ela está limpíssima. Não precisa voltar limpando de novo, né? Porque já está limpa. Se fez aquela coisa que está perfeita, já fez, pronto, acabou, não precisa mais fazer nada. No caso aí, os irmãos ainda não tinham essa percepção do que Jesus já tinha feito. Inclusive, no último momento aqui, nós vimos que Jesus é o quê? É o intercessor. Quem era o intercessor no tempo da lei? Era o sacerdote. O templo rasgou e agora todos têm livre acesso com ousadia. Olha só, tem liberdade para adentrar ao lugar santo, o lugar santíssimo, né, o santo dos santos, para falar diretamente com o Cristo, né? E o Cristo intercede ao Pai por nós. Ele é agora o nosso intercessor. E deixa eu ver aqui alguma outra coisa a mais. Ele já fez o sacrifício perfeito, não precisa mais fazer sacrifícios, né? Ele era um intercessor, precisava do intercessor como sacerdote. Agora Jesus já intercede por nós. Então, não tem mais nada a fazer. Observação. Não é bem assim que não precisa fazer mais nada, eu posso viver a minha vida na forma mais rebelde possível, porque afinal de contas Jesus já morreu por mim, ele já me perdoou e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Ele requer de nós, embora ele não quer sacrifícios feitos de animais, sacrifício de animais, ele não quer sacrifícios tolos, né? Humanos, mas ele quer o quê? Obediência. Não precisa fazer sacrifícios, mas ele requer obediência. Amém? Para nossa dinâmica hoje, o objetivo é falar sobre a escolha. Sobre a escolha. O povo, né, os hebreus aí, estavam diante de uma liberdade, diante de uma situação complicada, né, que estavam sendo perseguidos, mas nesse momento de perseguição, eles tinham duas opções, né? Passar, Dejane, seja bem-vinda. Eles tinham duas opções. Agora, a partir desse momento que eles tinham esse conhecimento, né, de que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o intercessor, já fez tudo por nós, agora não precisa mais voltar às práticas da lei. Mas tem aí a situação e eles têm essa liberdade. Ou continua crendo que Jesus é único e é suficiente, ou volta para a prática da lei, que não é suficiente. No caso, quando os sacrifícios eram feitos, esses sacrifícios apenas abafavam o pecado. Jesus veio e retirou o pecado. Qual que é melhor? Né? Ficar do lado de quem arrancou o pecado ou do lado daquele que só põe um paninho em cima do pecado, né? E ainda requer muito sacrifício, muito esforço. E aí, qual é a escolha? Então, a observação que você pode fazer aí com os seus alunos é esta. Bom, eles estão diante da perseguição. E aparece esta carta que vem mostrar para eles uma notícia nova, que até então eles acreditaram no Cristo, mas não sabia que o negócio era tão mais profundo, era tão melhor, né? E aí a chance deles voltarem ao judaísmo. Qual escolhas eles fariam? Aquela que não resolveria o problema, porque só estava colocando um paninho por cima, ou aquela que era a solução definitiva, Jesus. Muito bem. Você apresenta para o seu aluno algumas opções, alguns contrastes, porque aqui no caso eles têm um contraste. Ou acredita em Jesus como seu único suficiente Salvador, ou usa os seus próprios esforços, né, para alcançar aí a salvação, que seria mediante os rituais da lei.
Aí você apresenta para ele aí qual que você preferiria, né? Essa dinâmica eu acho que caberia nesse tópico, acho que é no segundo tópico, deixa eu ver aqui. Exatamente, no segundo tópico, no final. Deixa eu ver aqui, no final do segundo tópico, que é... Opa. No final do segundo tópico. Porque é o momento em que eles vão ter que fazer as escolhas. E aí, você escolhe qual? O doce ou uma laranja? Eu sei que esse aqui é menos saudável e esse aqui é mais saudável. Mas antes de você... Não comente entre ser saudável, não ser... Deixa ele escolher. E aí, eu te apresento duas opções. Qual você quer? Ele vai escolher lá. As nossas escolhas normalmente são baseadas, geralmente são baseadas em circunstâncias, né? Aí você pode levar várias alternativas, né? Uma blusinha regata ou uma jaqueta quentinha. Dois contrastes, né? Dois extremos, né? Formando aí um contraste. Ou no caso aqui, um chá quentinho ou uma aguinha fresca. A ideia é mostrar que, conforme a circunstância, a gente tem uma tendência a fazer uma escolha. No caso agora que tá friozinho, né? Esses dias, por exemplo, à noite fria ou bem cedinho, a gente vai optar pelo quê? Uma coisa mais quentinha, né? Depois do almoço, aí você apresenta essas duas sugestões, cada um vai fazer a sua, né? Vai ter aquele que vai fazer a escolha do doce ou aquele que vai fazer a escolha de uma fruta mesmo, ajudar na digestão. Esse aqui é só mesmo para alimentar o psicológico, né? Do doce. E por aí vai. Entre outras opções aí que você pode levar para eles, mostrando duas coisas bem diferentes. Tudo bem, essas coisas elas cabem melhor em um determinado lugar conforme a situação, né? Se tá fazendo frio, a gente não vai muito querer tomar um chá quente, né? Tá calor, eu quero uma coisa fresca. Ah, tá fazendo calor, eu vou colocar uma jaquetona, né? Bem quente. Tá fazendo um frio danado, eu vou colocar uma regata? Não vai dar certo, né? Pode até ser, depende da pessoa. E para cada situação, a gente adequa a nossa escolha. A questão é dizer o seguinte: Jesus, né? Esse Jesus aí, ele não é relativo. Ele cabe em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqui o chá vai pegar bem no frio, o chá quente vai pegar bem no frio. Mas Jesus, ele pega bem, né? Ele combina com todas as etapas da nossa vida. Ele combina, ele é necessário, ele é suficiente, ele é perfeito em toda e qualquer situação da nossa vida. Se há alegria, glória a Deus, porque Deus me deu motivos para estar feliz. Ah, mas se há tristeza, eu vou ter que contar para ele o motivo da minha tristeza para ele me fazer feliz. Se tem uma demanda esta ou aquela, ele sempre fará parte da nossa vida, ele sempre caberá na nossa vida por qualquer razão. Esse é o objetivo da nossa dinâmica aqui. Se os irmãos estavam sendo perseguidos, nesse momento era a hora de pegar com quem era forte, era guerreiro, era o intercessor diante de Deus, né? Era o que já fez o sacrifício perfeito, era o Salvador. Então, agarrar nele, né? Se os dias estavam felizes, né? Não era dia de perseguição, oh, glória a Deus, vamos cultuar, alegrar, adorar a Deus, porque estamos livres para servi-lo. Esse é o objetivo da nossa dinâmica hoje, tá? Mostrar aí esses dois extremos. Cada coisa normalmente cabe
em uma determinada situação, diferente, às vezes não vai pegar bem numa situação ou em outra. No caso de Jesus, né, ele sempre vai caber na nossa vida, independente da situação. Ele será muito bem-vindo em qualquer situação da nossa vida. Zilda, seja bem-vinda. Quanto tempo? Também não faço nada aqui no Instagram, né, Zilda? Deus abençoe você. Então, vamos lá. Concluindo, quando enfrentarmos momentos de dificuldades, precisamos lembrar do tamanho do poder do nosso Salvador. Cristo é superior também ao mal, ao maligno, às aflições e às tentações. Jesus é tão poderoso que ele venceu até a morte. Essa é a nossa lição de hoje. Concluímos a leitura da carta aos Hebreus até o capítulo 10, tá? Agora, para a lição 3, nós vamos ler 3 vezes na semana. Segunda, quarta, sexta, estipula aí com os seus meninos o capítulo 11, tá? É o capítulo 10. O capítulo 10 e então vamos preparar para o capítulo 11, tá? A nossa lição a terceira lição, nós temos uma missão para o nosso aluno, tá? A missão eu já vou falar hoje, mas na próxima eu vou reforçar. Pra gente aproveitar aí o ponto de partida que é sugerido e buscar pessoas que sejam exemplos de fé, tá? Exemplos atuais de fé aí na vida do nosso aluno. Na próxima lição, então, nós vamos falar melhor sobre essa tarefinha que vai ficar para os nossos adolescentes. Na verdade, eu tô antecipando, gente. É na lição 4 que a gente vai ler 3 vezes o livro o capítulo 11. Nesse momento é até o capítulo 10 mesmo. Beleza? Então, que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu espero que a sua aula seja uma bênção, seja maravilhosa. Que o seu aluno tenha essa compreensão também de que a melhor escolha a se fazer é Jesus, o Salvador. No caso dos irmãos, que muitos até morreram, né, por perseguição. Ah, mas morreu. Pois é, o negócio é depois da morte, né? Qual é a garantia que a pessoa tem quando serve a Deus, quando crê no sacrifício de Jesus depois da morte? Porque a morte ainda não é o fim. É o fim aqui, né? Nessa esfera, nesse tempo. Mas a eternidade, que nunca se acaba, né? Se acredita no sacrifício de Cristo, maravilha. Agora, se não acredita porque acha que é balela, né? E depois da morte, depois talvez vive aí na liberdade, a dita liberdade, né? E não acredita em Cristo, a vida tem um ponto final. E depois do ponto final aqui, nessa terra? Então, muito mais que crer nessa vida eterna é ter uma certeza depois dela, né? Dessa vida terrena, é a certeza que virá depois dessa vida aqui. Isso aí, o nosso adolescente precisa ter plena consciência de que o que vale não é muito aqui não, né? Aqui tem lá a sua parcela de contribuição, mas depois daqui tem algo muito maior que nos espera. Então, morrer por Cristo, no caso aí dos irmãos, era ganho. Por incrível que pareça. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Quinta-feira estamos de volta com a nossa terceira lição, que nós vamos falar sobre a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Tchau, tchau e até lá.